Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre estrutura fundiária brasileira. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Em um estudo sobre a agricultura do Brasil, publicado em 1971, Eliseu Alves percebeu que faltava conhecimento sobre os solos tropicais e sobre como utilizá-los da melhor forma. Abre aspas. Muito pouco se sabe sobre as respostas desses solos às aplicações de fertilizantes. A capacidade de gerar e desenvolver novas variedades de altos rendimentos é limitada. Pouca pesquisa tem sido feita sobre a resposta dos rebanhos à aplicação de níveis crescentes de ração ou sobre quais são as melhores rações. Ignora-se quais as combinações de atividades mais lucrativas nas fazendas e pouca pesquisa tem sido feita sobre as doenças tropicais dos rebanhos e lavouras. Fecha aspas. O resultado era baixo rendimento por hectare e pouca produção. O crescimento da agricultura exigia que extensas áreas naturais fossem convertidas em lavouras e pastagens. Práticas inadequadas causaram severos impactos ambientais, como erosão e assoreamento. Mas as fazendas não produziam o suficiente para atender a demanda interna. A estrutura fundiária brasileira ainda é uma herança dos tempos coloniais, quando se iniciou a concentração de terras. Ao contrário de muitos países, o Brasil não vivenciou uma ruptura histórica e de alteração de poder que levasse a uma reforma agrária efetiva. A colonização portuguesa motivou os primeiros problemas na estrutura fundiária do Brasil. A implantação das capitanias hereditárias concentrou os territórios conquistados em 15 lotes, começando pelo litoral. Essas terras eram administradas por capitães donativos, ou seja, membros da classe nobre, comerciária e burguesa. Em seguida, entrou em vigor a Lei das Sesmarias. O donatário doava pedaço da sua capitania para os colonos selecionados pela coroa. Eles eram encarregados pelo cultivo e repasse da produção. Os donatários eram responsáveis pelo equilíbrio econômico e judicial, sendo rapidamente substituídos caso a sua capitania não rendesse lucros. Com o passar dos anos, o mercado externo passou a ser abastecido pelas lavouras de cana-de-açúcar na região Nordeste e pelo intenso fluxo do tráfico negreiro. O controle sobre a terra continuou nas mãos das famílias de latifundiários. No ano de 1850, no qual foi criada a Lei de Terras, o governo decidiu que as propriedades ocupadas fossem registradas como privadas e as demais tidas como públicas, encaminhadas para a venda. Os efeitos dessa lei afetaram diretamente os escravos libertos e os imigrantes europeus, que chegaram para trabalhar nas plantações de café. O acesso à terra tornou-se impossível e o poder de acumulação permaneceu entre a classe de fazendeiros. Aqui nós temos um mapa mostrando a divisão por lotes das capitanias hereditárias. Falaremos agora sobre a Lei de Terras.
A Lei de Terras, Lei número 601, criada em 1850, foi uma das primeiras leis brasileiras a estabelecer regulação sobre o acesso à terra. Esta lei teve como um dos seus objetivos garantir o monopólio dos meios de produção através da propriedade fundiária, tendo em vista que só permitiria o acesso à terra por intermédio da compra. Permaneceram excluídos do acesso à terra, por força da lei, os pequenos lavradores e poceiros, os negros recém-libertos e os indígenas. A reforma agrária. Um estatuto que almeja a redistribuição igualitária de terras é uma tentativa de ajustar os séculos de acumulação. Essa estrutura é garantida pela Constituição Federal, sendo o Estado responsável pela compra e desapropriação de áreas tidas como improdutivas. Pela lei, a União tem o dever de repassar essas terras para as famílias de agricultores e prestar o devido apoio financeiro. No entanto, colocar em prática essas recomendações tem sido um grande empecilho. A reforma enfrenta diversas barreiras, começando pela resistência dos grandes latifundiários. Além disso, as famílias dos assentados necessitam de financiamento público para a compra de insumos e maquinário, o mínimo para produzir e quitar os possíveis empréstimos. As normas de compra das terras também alimentam diversas críticas, pois a União, ao pagar pela propriedade, acaba impondo uma série de regras que continuam beneficiando apenas os latifundiários. Esse fato se mantém presente nos relatórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A instituição afirma que o governo do Brasil, de 2003 a 2009, comprou mais de 40 milhões de hectares destinados para a reforma agrária, mas somente 3 milhões foram utilizados. Diante desses dados, surge a questão dos conflitos no campo. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o país registrou mais de 20 mortes em 2018, principalmente de lideranças indígenas ou integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Torna-se evidente que a criação de uma nova estrutura fundiária do Brasil depende diretamente da reforma agrária. A distribuição de terras pode estimular o crescimento da produção de alimentos, o mercado de exportação, na geração de novos postos de trabalho e, sobretudo, na queda das taxas de desigualdades e assassinatos no campo. Hoje, certamente, uma reforma agrária seria mais complexa, pois teria de se readequar aos moldes da agricultura moderna e não ser simplesmente uma distribuição de terras, considerando que o país conta atualmente com apenas 15% de sua população no campo. Na maioria dos países, as terras agricultáveis raramente chegam a 30%. Mas no Brasil, esse índice ultrapassa a 70%. Ou seja, são 70% do quinto maior país do globo, algo em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados, o que assegura ao Brasil, indiscutivelmente, o maior espaço agrário de todo o planeta. Vamos falar agora da estrutura fundiária no Brasil. Estrutura fundiária.
é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de uma região é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que, quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra ou aos meios de produção. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtivas e mecanizadas, voltadas para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado interno do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina e da África, em virtude de sua herança colonial, em que predominavam as plantations, ou seja, grandes propriedades rurais que produziam monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional. Há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de poucos proprietários que produzem monoculturas para exportação. De acordo com o Estatuto da Terra de 1964, as propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em 5 categorias. Primeiro, nós temos o imóvel rural. Qualquer imóvel rural utilizado para produção agropecuária ou agroindustrial. Temos também propriedade familiar ou módulo rural. É o imóvel rural explorado por uma determinada família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento de toda a família. Temos também o minifúndio. Áreas com extensões menores que 100 hectares, utilizadas para a agricultura de subsistência, ou seja, familiar. Cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira são produzidos nessas regiões. Temos também os latifúndios. São grandes propriedades rurais voltadas para a produção moderna. Exemplos: latifúndios por dimensão. A produção serve ao propósito do mercado de exportação. Temos como exemplo a agroindústria. Latifúndios de exploração. Correspondem às terras improdutivas compradas para impulsionar a especulação imobiliária. E por último, nós temos a empresa rural. São médias e grandes propriedades rurais, de ordem física ou jurídica, voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário, para desenvolver produtos agropecuários.
A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Enquanto os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam a área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Essa concentração fundiária contribui para o agravamento dos problemas no campo, visto que a maior parte das terras, muitas vezes improdutivas, encontra-se concentrada na mão de poucos proprietários, o que aumenta a quantidade de pessoas sem acesso à terra, intensificando assim os conflitos causados pela disputa por terras. Além disso, a grande concentração de terras prejudica também a produção de alimentos, visto que a maior parte deles é produzida em minifúndios. Como a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional e grande parte das políticas públicas relacionadas com o campo estão voltadas para a produção de monoculturas para a exportação, dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é o grande responsável pela produção de alimentos no país. A trajetória recente da agricultura brasileira é resultado de uma combinação de fatores. O cenário para isto é um país com abundância de recursos naturais, com extensas áreas agricultáveis e disponibilidade de água, calor e luz, elementos fundamentais para a vida. Mas o que fez a diferença nesses últimos 50 anos foram os investimentos em pesquisa agrícola, que trouxe avanços nas ciências, tecnologias adequadas e inovações, a assertividade de políticas públicas e a competência dos agricultores. O caso da cultura da soja é um bom exemplo de como a tecnologia pode transformar a produção agropecuária. Os primeiros cultivos comerciais surgiram na década de 1960, no Rio Grande do Sul, especialmente por uma razão climática. A soja é uma planta de regiões frias e os cultivos do mundo se limitavam às proximidades do paralelo 30, que no Brasil passa por Porto Alegre. Cultivar soja em outras regiões do país era um desafio biológico e tecnológico. As respostas surgiram depois de anos de pesquisas realizadas pela Embrapa, por universidades, por instituições estaduais de pesquisa agropecuária e, mais tarde, pela iniciativa privada. Com técnicas de melhoramento genético, foram desenvolvidas plantas de soja adequadas às condições de solo e clima do Brasil. Eram cultivares menos sensíveis aos dias longos e mais tolerantes às pragas do mundo tropical. No cultivo de árvores, houve expansão de 52% na área de florestas plantadas entre 1990 e 2014. Em 2016, as plantações de eucalipto foram responsáveis por fornecer 98,9% do carvão vegetal, 85,8% da lenha, 80,2% da madeira para celulose e 54,6% da madeira em tora para outros usos no Brasil. A madeira produzida por árvores cultivadas reduz a pressão por desmatamentos de florestas nativas. Outra contribuição radical tem relação com correção e adubação de solos. As pesquisas
apontar os caminhos para otimizar o uso de corretivos e de fertilizantes, permitindo o plantio nos solos de cerrados, até então considerados improdutivos. Foi justamente nessas áreas que a soja ganhou terreno na agropecuária nacional. De fato, o uso de fertilizantes se tornou um elemento chave. Estima-se que apenas os fertilizantes nitrogenados sejam responsáveis pelo incremento de cerca de 40% na oferta de alimentos no mundo. Mas gerou também um problema para o país: a dependência de importações. Aqui nós temos alguns problemas do sistema fundiário brasileiro: presença de capital externo, concentração fundiária, fertilizantes, transgênicos, relações desiguais de trabalho. Principais produtos da agricultura no Brasil. Começaremos pela soja. É a principal commodity brasileira e garante ao Brasil destaque de principal exportador mundial do produto. É cultivada principalmente na região do Cerrado, onde o clima e a correção dos solos alcalinos são favoráveis ao seu plantio. Cana-de-açúcar é o insumo agrícola de maior geração de capital. O Brasil se destaca como o principal produtor do mundo. Atualmente, grande parte da produção é utilizada para fabricar combustível, ou seja, o etanol. Café. O clima encontrado na região sudeste é favorável ao plantio do café, fazendo do Brasil o maior produtor mundial desse produto. Laranja, cultivada principalmente no interior paulista. A safra brasileira de laranjas é a maior do mundo. Milho, uma das mais tradicionais culturas agrícolas do Brasil, o milho se beneficiou com a inserção de variedades transgênicas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. Algodão. Desde a década de 1990, o Brasil passou a ser um grande exportador de algodão. Atualmente, o país é o quinto maior produtor mundial. Principais atividades agrícolas do Brasil em valor gerado. Esses dados são de 2018. Valor da produção brasileira foi de 343,5 bilhões de reais. Participação da soja, 37%. Cana-de-açúcar, 15%. Milho, 11%. Café, 7%. Algodão herbáceo, 4%.
Mandioca, 3%. Laranja, 3%. Arroz, 2%. Banana, 2%. Fumo, 2% e outros 14%. Participação dos estados no valor da produção agrícola em 2017, em porcentagem. São Paulo, 16,6%. Mato Grosso, 13,6%. Paraná, 11,9%. Rio Grande do Sul, 11,7%. Minas Gerais, 9,8%. Estado de Goiás, 7,6%. Bahia, 4,8%. Mato Grosso do Sul, 4,8%. Pará, 4%. Santa Catarina, 3,2%. Espírito Santo, 1,7%. Maranhão, 1,4%. E, por último, o estado do Pernambuco, 1,2%. Aqui nós temos um mapa mostrando a nossa diversidade na área da agricultura. Bem, galera, ficaremos por aqui. Até a próxima. Valeu!